Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto para continuar a falar de Friday the 13th, agora parte 2, relativo ao segundo filme da franquia, que optou por dar continuidade ao cliffhanger deixado pelo primeiro filme, algo que não constava originalmente no roteiro de Victor Miller, o roteirista original. Para ele deixa isso muito claro, né, em entrevistas, em aparições públicas, que a intenção de Victor Miller nunca foi a de que Jason Voorhees, né, o filho de Pamela Voorhees, estivesse vivo. E no áudio anterior, no qual eu falei um pouco do filme original, eu também deixei bastante claro que a cena final não constava nesse roteiro original dele. Jason, para ele, nunca estaria vivo. Ele estava morto desde o afogamento lá em 1957, décadas atrás. Mas vocês sabem como são as questões relativas a cinema. Se um filme vai bem, se ele arrecada bastante, é quase automático desde aquela época que haverá algum tipo de sequência desse filme, né? Os estúdios que produzem sempre aproveitam esses indicadores econômicos para poder arrecadar um pouquinho mais. Mesmo que o sucesso não seja estrondoso como a obra original, normalmente ou raramente as sequências não arrecadam tanto assim, há exceções, claro, mas não se perde a oportunidade de conseguir um pouquinho de dinheiro a mais em virtude de um trend ou uma tendência estar acontecendo. E é o que de fato acontece aqui. E o filme original ajudou muito a alavancar o gênero, muito em virtude também das fronteiras que ele ultrapassou, em virtude de ter flertado mais com o gore, com cenas um pouco mais gráficas, mais violentas e também, claro, mais polêmicas para a época. Enfim, o primeiro problema no caso que a Paramount deveria lidar no caso seria o fato de um roteirista anterior não voltar ao trabalho. Victor Miller não tinha interesse de manter um Jason vivo, o Jason dele estava morto, como eu falei, e ele não tinha interesse em escrever um roteiro onde isso se daria, né? Que Jason, que é o antagonista neste filme, Friday the 13th Part 2 é o aparecimento do Jason, né? É a introdução dele para a série. Victor Miller não tinha interesse em escrever nada nesse sentido. Esse era o primeiro problema. E o segundo problema, sem dúvida também, é o fato de que Sean Cunningham, o diretor original, ele também não estava muito inclinado a fazer uma sequência para Friday the 13th. Para ele também não fazia muito sentido. Então, estes eram os problemas iniciais da Paramount, os quais ela teria que resolver a curto prazo, porque o estúdio tinha a intenção de aproveitar a onda e lançar um filme no ano seguinte ao original, em 1981. Mas, como resolver isso então? O Sean Cunningham, embora ele não tivesse simpatia por dirigir um filme novo, ele tinha simpatia pelo estúdio, pela Paramount. Ele acabou fazendo boas amizades lá dentro, né, bons contatos, e o clima era muito amistoso com os produtores, né, principalmente com o Frank Mancuso, que era o presidente na época da Paramount, e com o filho dele, né, que acabou sendo a pessoa encarregada de cuidar do segundo filme e posteriormente seria o encarregado das demais sequências da franquia, que é o filho do Frank Mancuso, o Frank Mancuso Jr. Então a relação deles era muito boa. E o Sean Cunningham, ele trabalhava com um rapaz, um jovem entusiasta e profissional que estava entrando na indústria, inclusive como seu pupilo, né, seu protegido, que era o Steve Miner. O Steve Miner seria o diretor então desse filme, por aconselhamento do Sean Cunningham, ele sugeriu que o Steve teria capacidade de fazer isso, algo que é verdade, porque o Steve Miner há muito tempo ele era um assistente do Sean Cunningham, né? Estava envolvido com basicamente tudo que o Sean Cunningham fazia na época,
E por ser seu assistente, havia tomado ciência das coisas que aconteceram em Friday the 13th, conhecia a lógica de trabalho, a estética, o direcionamento, o conceito daquele filme muito bem. Então, embora fosse alguém novo, era alguém antenado, né, ciente de que tipo de direção esse filme poderia ter, né, aquele tipo de desdobramento. Então, assim, com o aconselhamento, a sugestão de Sean Cunningham, Steve Miner foi escolhido, mesmo sendo bastante jovem, para dirigir Friday the 13th Part 2, algo que iria se repetir também em Friday the 13th Part 3, né, o terceiro filme da franquia. Steve Miner ficaria ali na Paramount nos anos seguintes. E o roteirista, se vocês estão lembrados na análise do primeiro filme, né, nas minhas considerações em relação ao primeiro filme, eu havia falado que o roteiro de Victor Miller havia sido furado, né, ele havia sido adulterado em algumas vezes, né, algumas ocasiões, vocês se lembram? E o sujeito que fez isso foi o Ron Kurz, né, algo muito chato, né, para dizer o mínimo, né, pouco profissional. E já que o Victor Miller não queria se associar com o segundo filme, não tinha muito interesse nesse sentido, acabaram dando para o Ron Kurz o trabalho de escrever ele sozinho dessa vez o roteiro, né? O furão do primeiro filme seria o roteirista aqui do segundo. E algo que não aconteceu no segundo foi alguém também interferir no trabalho dele, no roteiro original dele, né? Ele não sentiu o mesmo gostinho que o Victor Miller sentiu. E agora teria aí o seu caminho livre para escrever da forma como ele quisesse. Eu havia dito na análise do primeiro filme que onde o Ron Kurz escreve, adiciona algumas coisas, né, se desvia do roteiro do Victor Miller, foram cenas as quais eu não gostei. E aqui, como roteirista, não é que o Ron Kurz não seja competente ou não tenha qualificações para o trabalho. Primeiro de tudo, os roteiros de slashers não são as sétimas, oitavas maravilhas do mundo, né? Eles são simples, eles são repletos de clichês, e na maior parte do tempo eles apenas encontram desculpas para fazer o filme ficar progredindo, né, seguir em frente, para que as mortes, que no caso é o alvo central, o objetivo central das pessoas que vão aos cinemas assistir slashers, né, aconteçam. Então não é necessário muito rebuscamento, né, não é necessário que eles sejam inteligentes. Isso não quer dizer que eles não possam ser inteligentes. Há muitos psychological thrillers que nós percebemos, né, que o texto é profundo, complexo, né, interessante e instigante, e esse tipo de cinema ele é possível, né? Só que a exigência aqui da Paramount para Friday the 13th nunca foi muito alta. Então, um roteirista muito habilidoso e com um real diferencial nunca foi a ordem do dia. Então o Ron Kurz ele conseguiu conduzir o roteiro de maneira similar ao andamento e às sequências de cenas e acontecimentos que acontecem, né, que foram vistas anteriormente em Friday the 13th, o primeiro filme. O tipo de andamento, a maneira como as coisas acontecem é quase como um recorte e cola, né? Não há um andamento diferente, um direcionamento diferente da sucessão de fatos. São jovens chegando no acampamento de novo, depois de um tempo, com inseguranças do poder público acerca do acampamento, sobre abrir um acampamento próximo de Crystal Lake. No segundo filme seria um acampamento adjacente, não seria em Crystal Lake em si. Eles fecharam o acampamento, né, original. E todas essas questões, essas informações que foram apresentadas no primeiro filme acontecem da mesma forma, né? O próprio Walt Gurney, né, o Ralph louco, né, o Crazy Ralph, o profeta do Apocalipse, volta aqui nesse filme fazendo exatamente o que ele havia feito em Friday the 13th Part 1, né?
como um profeta do Apocalipse, falando que os jovens iriam para o acampamento e nunca mais retornariam, que eles morreriam, né? You're all doomed, daquele jeito característico do ator, né? Andando para um lado e para o outro com a bicicletinha, indo para o acampamento se esconder por lá também, né? Enfim, as mesmas coisas acontecendo. E a partir daí, né, um assassino sendo introduzido no filme, dessa vez, pela primeira vez, o Jason, e as mortes seguindo uma sequência aí, né, natural, até que cheguemos ao final do filme, a Final Girl, né, a garota sobrevivente, a garota que luta, e temos aí a perseguição final, o desfecho do filme. É exatamente o mesmo modelo, o mesmo padrão. E isso é algo que é feito várias e várias vezes, repetido várias e várias vezes, por Friday the 13th. Da mesma forma como Halloween havia apresentado, né? É um clichê dos slashers. Normalmente pouco se trabalha no sentido de que uma direção de roteiro, né, uma sequência de cenas, seja feita em uma outra estrutura, uma estrutura que quebre esses clichês, essas repetições. É muito raro nós vermos isso em slashers, embora existem, sim, filmes que quebraram ou tentaram quebrar minimamente com essa estrutura de acontecimentos, né? Esse começo, meio e fim, bem previsível. Mas aqui se repete, irá se repetir no terceiro filme, irá se repetir no quarto filme, porque é isso, que é Friday the 13th. E as pessoas gostavam de ver isso, né? Procuravam ver isso. A franquia ficou famosa por apresentar isso. Então eles reciclaram, usaram a fórmula, né? Várias e várias vezes no decorrer dos anos. Friday the 13th Part 2 seria a primeira vez que Friday the 13th iria fazer um recorte e cola de si mesmo no âmbito das sequências de cena, no âmbito das sequências de acontecimentos, né? E o Run Curse faz basicamente o trajeto que o Victor Miller apresentou. Só que o roteiro do Run Curse não é tão bom quanto o do Miller, conceitualmente tão bom quanto o do Miller. Eu acho que o Miller acertou muito bem no primeiro filme quando ele construiu toda uma mítica, né, um antecedente para o acampamento Crystal Lake, né, toda uma aura maligna em torno daquele acampamento, que acredita-se ser amaldiçoado, né, inclusive caindo no imaginário popular, na crença popular, né, algo extra factual no caso, inclusive um mito, né, uma coisa mística no imaginário do público em virtude dos crimes que aconteceram lá. Esse é um conceito interessante que o Victor Miller introduz. E eu acho também que o Victor Miller escreve bem os seus personagens, pelo menos os personagens mais centrais, né? Eu creio que o grande acerto dele mesmo seja em Pamela Voorhees, na mãe do Jason. Ela é um personagem muito bom e que foi melhorado, inclusive, né, muito melhorado mesmo, muito em virtude da atuação que a Pamela, né, recebe, o tratamento que ela recebe em virtude da atriz Betsy Palmer, lá no primeiro filme. Betsy Palmer retornaria aqui para alguns shots, né, algumas cenas finais que funcionam mesmo como um flashback, né, imagens mentais que, no caso, o Jason teria com a personagem aqui no filme. Muito bem, então o filme começa da mesma forma que o anterior, né, onde os adolescentes estão se organizando para receber um treinamento, né, treinamento de instrutores de acampamento. Parece uma coisa um pouco meio absurda, né, meio caricatural, mas é isso mesmo. É um bando de jovens se organizando para ir receber um cursinho mesmo, né, de como trabalhar no acampamento de férias, né, primeiros socorros possivelmente, né, teria nesse curso aí, coisas assim que são realmente necessárias, né, cursinhos preparatórios de instrutores de acampamento de fim de ano, acampamento de férias. E a farra, né, o motivo para variar, obviamente estaria incluído aqui de novo, né, estaria sendo inserido aqui de novo. Porque é isso que as pessoas querem em Friday the 13th, um monte de jovens farreando, né, cenas de nudez, sexo e bastante sangue para os lados.
Antes de falarmos um pouco das cenas e da introdução delas no filme, eu creio que seja importante falar um pouquinho de Jason, né? Como eu havia falado, Victor Miller não tinha pretensões para ele no filme anterior, e ele foi um cliffhanger no filme anterior. E uma coisa que acontece muito em Friday the 13th é furos sequenciais. São furos de roteiro mesmo, onde um filme seguinte não se preocupa muito com lógica ou com uma sequência de fatos que explique de alguma forma por que aquele personagem existe, de onde ele veio. Uma coisa que eu acho extremamente absurda nesse filme é o fato de que Jason é um adulto, né? Porque o advento do afogamento dele se deu épocas atrás, então ele já é adulto. Ele está vivo e é adulto. Mas é o fato de que Crystal Lake é um acampamento de férias, né? Numa cidadezinha interiorana, numa cidadezinha pequena. Um lugar pequenininho, interiorano, de pessoas fofoqueiras que cuidam umas das vidas das outras, né, de bochichos. É um lugar pequeno, né? E Jason não ter morrido, ele ter sobrevivido àquele... agora, né, a série introduziu essa questão, né, um princípio de afogamento, mas que de fato não o matou. Ao sair da água, ao sobreviver a isso, o fato dele se perder na mata e não conseguir voltar para casa, não achar o caminho de casa, ou que a própria mãe dele, né, a Pamela Voorhees, não tem encontrado no decorrer dos anos, não faz sentido, né? Não é um ambiente de mata densa, né, de uma mata gigantesca, em que o sujeito vai se perder, né, ficar longe da civilização. O que inclusive é algo que o filme reforça pelo fato de Jason, né, ficar ali, residir ali próximo aos acampamentos regionais. Ele está próximo da civilização. Só que ele nunca volta para casa. A mãe dele nunca encontra, equipes de busca possivelmente não encontraram também. Não faz sentido. É apenas um pretexto mesmo para que a série continue, que haja um assassino à espreita, matando, né, e continuando o banho de sangue, né, que a Pamela Voorhees iniciou lá no primeiro filme. Realmente não faz o menor sentido. E mesmo que a criança não voltasse para casa por um motivo irrisório qualquer, uma criança não sobreviveria na mata por muito tempo, né, sem conhecimentos e suprimentos necessários para isso. Parece uma coisa boba e trivial, digamos assim, para um adulto, mas não é não. Um próprio adulto teria bastante dificuldade de sobreviver na mata sem qualquer tipo de suprimento ou, no mínimo, alguns aparelhos, né? Instrumentos para caçar, poder se manter minimamente ali. E o Jason consegue. Inclusive, o filme introduz esse elemento de que o Jason caça, que ele sobreviveu à base de animais, né, sei lá, plantas que ele colhia e se alimentava delas na mata. Ele passou a fazer isso, né, a viver disso no decorrer dos anos. Inclusive, o Jason é um arquiteto autodidata também nesse filme, né? Porque ele próprio cria a sua própria cabana. Ele pega pedaços de madeira, vai pregando umas nas outras e faz uma cabana para ele. Então o filme tem umas justificativas muito, muito malucas, né? Apenas para criar uma possibilidade de continuar, né, um cliffhanger que foi introduzido no filme anterior. Né? Não são escolhas assim muito inteligentes, não. Eles tentam justificar essas coisas, né? Mas ao justificar dessa forma, eu creio que seria até melhor que não houvesse muita justificativa, que essas coisas não tivessem sido apresentadas, porque dá um ar goofy, né? Meio ridículo mesmo para o filme. Se não há uma boa explicação, é melhor não explicar, né? Deixa no ar, deixa no mistério, né? Talvez seja uma decisão, uma direção de roteiro um pouco mais inteligente. Mas o Ron Kurz, ele não é muito inteligente, né? É um roteirista da série que eu não
realmente eu não gosto dele. O melhor roteiro para mim de Friday the 13th é do primeiro, embora ele seja incompleto e tenha furos. Para vocês verem que roteiro não é uma coisa muito boa na série. Eu creio que o roteiro do quarto filme ele é o mais organizado. Né? O quarto filme, muitos acreditam no caso, ao filme, né? O quarto filme da série como o melhor dela no todo. Né? O que eu tendo a concordar. O quarto filme, para um slash, é muito, muito bom. Inclusive tem um retorno do Tom Savini nele. Né? Algo que aqui também ele não tá. O Tom Savini ele não trabalhou em Friday the 13th Part 2 porque ele também achou a ideia de um Jason voltar do túmulo, né, ou não morrer no original, uma ideia muito estapafúrdia. Quando ele sugeriu aquele cliffhanger do primeiro filme, inclusive maquiou o moleque para sair lá da água e agarrar a personagem da Adrienne King, né, a Alice, ele fez isso apenas por questão de choque mesmo, né, de susto, mas a cena em si ela foi concebida para ser uma dreaming scene, né, uma cena onírica, de sonho, e nada além disso. Como ele não gostou da direção, não viu com bons olhos o roteiro, ele foi fazer outro filme, que foi The Burning, um excelente slasher por sinal, e melhor inclusive que Friday the 13th Part 2. The Burning é melhor. Enfim, então basicamente toda a equipe foi montada muito em virtude de discordâncias e várias pessoas acharem que o roteiro, a direção que eles queriam tomar era realmente muito estapafúrdia, né? E o que eu tendo a concordar aqui. Então, o Jason estava justificado, ou digamos, tentaram fazer isso, porque justificar com o que eles justificaram é completamente ridículo mesmo, né? Não tem como, mesmo sendo fã da série de Friday the 13th, dizer que foram opções, né, inteligentes para introduzir um personagem, justificar a presença de um personagem na série. Não foi, pessoal. Né? Para os fãs de Friday the 13th não foi. Né? O filme diverte, vocês gostam, é um bom slasher, mas não dá para engolir. Um outro problema que eu vejo em Friday the 13th Part 2, e na verdade é um problema que eu acredito serem da série, da franquia como um todo. Friday the 13th ele trabalha muito mal com prosseguimento de personagens, manutenção de alguns personagens centrais. E esse tipo de comportamento, esse tipo de política em Friday the 13th leva que acarreta na série com que os fãs dela, ou as pessoas que acompanham a série, acabem não criando muitos sentimentos profundos, né, relações emocionais, sentimentais com algumas das personagens. Friday the 13th é famosa por estabelecer personagens sobreviventes, né, fazer com que alguns personagens sobrevivam e, na sequência, no filme seguinte, se ver livre deles. É o caso aqui da personagem de Adrienne King, né, a Alice, que ela morre justamente na introdução desse filme. Nas sequências seguintes, nos filmes seguintes, as atrizes não voltam para reprisar o papel. Aí vocês vão dizer, Corvo, mas também pode ser que algumas dessas atrizes, né, tiveram outros papéis, a carreira começou a alavancar. Sim, isso seria uma justificativa para que elas não retornassem de fato. Né? Muitas vezes as carreiras alavancam mesmo, né? Os atores e atrizes que eram muito baratos, que são os atores e atrizes utilizados para esse tipo de filme, acabam recebendo outras ofertas, outras propostas de emprego e vão fazer outras coisas, outros filmes. Filmes maiores, né? Papéis melhores do que esses mais simples dos slashers. Só que esse não é o caso de Friday the 13th. As atrizes aqui, elas não alavancam suas carreiras. Nenhuma dessas carreiras decola. A carreira lá do Kevin Bacon no primeiro filme decolou. Né? Em A Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo, né, a carreira lá do Johnny Depp, sim, o Johnny Depp está em A Hora do Pesadelo, o primeiro filme. A carreira dele alavanca, embora ele tenha sido uma vítima, né, naquele filme. Mas só tô dando um exemplo mesmo de casos onde a carreira de alguns atores e atrizes alavancam. Mas não foi o caso de Friday the 13th. E mesmo assim, os estúdios não fizeram muita força para que
algumas Final Girls retornassem para os filmes. E isso acaba dificultando o que eu havia dito anteriormente, estava dizendo, né, sobre criar-se um vínculo com essas personagens. Então, no fim do dia, os personagens de Friday the 13th, eles são carne para abate. Eles existem única e exclusivamente para que o Jason se veja livre deles, das maneiras mais grotescas, né, possíveis. É um filme para o Jason, não é um filme para as personagens. Eles acabam sendo muito objetificados no fim do dia. Né? No fim da questão, eles são carne para bate. Então ninguém liga, né? Ninguém se importa. E esse eu creio que seja um dos problemas de Friday the 13th, porque se houvessem alguns personagens centrais, recorrentes, talvez a história como um todo, os roteiros seriam construídos, né, de uma forma um pouco mais inteligente, a ponto de criar algo mais dramático para esse meio, né, para esse âmbito do filme. Não seria apenas uma sequência de mortes, né, e caçadas. Talvez a história, pela maneira de manter um personagem, né, a necessidade de manter esse personagem que já tem um antepassado, que já foi marcado por algumas experiências, criasse um roteiro um pouco mais florido, um pouco mais dramático, que poderia dar um outro tipo, né, de imersão para Friday the 13th, não ser apenas um matadouro. Mas a partir do segundo filme é exatamente isso que acontece. Então toda a glória, toda a pompa relacionada a Friday the 13th estará relacionado ao personagem Jason Voorhees, ao seu antagonista e às formas múltiplas, diversas, né, que ele executa as pessoas. A única coisa que ele não deve ter usado na altura do campeonato, né, depois de décadas de filmes feitos para essa franquia, provavelmente a única coisa que ele não usou, eu me lembro que isso ele não usou, foi arma de fogo. Fora isso, o Jason já deve ter matado as pessoas com todos os objetos possíveis. Até com uma guitarra elétrica ele mata uma vítima, né, uma pessoa. Isso foi lá no 8º filme da série. Mas enfim, vamos falar aqui então, já que introduzimos esses elementos, da personagem Adrienne King. Como eu falei, a Alice morre nesse filme. Ela sobrevive no filme anterior, passa por todo aquele perrengue, e ela é simplesmente descartada logo no início do filme. Né? Mas tem um motivo muito forte para isso acontecer aqui. Não é simplesmente o fato da Paramount querer se ver livre da atriz. Na verdade, ela tinha planos para a atriz. Só que a atriz não quis. Inclusive, ela abandona a carreira dela também, em virtude do que eu vou dizer agora. Depois do primeiro filme, a atriz Adrienne King, ela passou a ser ameaçada e perseguida por um louco que ficou fixado, fascinado por ela. E a partir do momento que ela passou a não ter reciprocidade com as cartas, com as ligações que recebia desse maluco, ele passou a ameaçá-la, a persegui-la, né? Inclusive com a intenção de agredi-la fisicamente. A Adrienne retrata, ela lembra dessa época como uma época onde era muito fácil você descobrir o endereço das pessoas, né? Você ia na lista telefônica, procurava pelo nome da pessoa, né? Pelo número dela, e depois disso, além disso, era fácil, né, conseguir um endereço. Bastava ligar para o vizinho, fazer um contato, algo do tipo. Ou seja, não era muito difícil achar uma pessoa, saber onde ela mora, onde ela reside. Eram informações fáceis de serem conseguidas, né? Eram outros anos, outra época. E o cara encontrou ela e passou a persegui-la. Ou seja, trocando em miúdos, a Adrienne King, ela conheceu um Jason na vida real também. Infelizmente, né, ela teve a sua Pamela Voorhees, o seu Jason Voorhees, na sua vida real, alguém a perseguindo. E isso acabou com ela. Isso a traumatizou tão profundamente que ela decidiu largar a vida de atriz. Ela foi trabalhar com outra coisa na vida dela. Muito triste, né? Só que ela aceita voltar para a série para que a personagem dela tivesse um desfecho. E é justamente o que nós vemos aí em Friday the 13th,
Part 2 acontecendo no prólogo, que também é uma forma também de introduzir o Jason na série. A primeira vez que o Jason iria aparecer na série seria nesse começo aí, começo dele e o fim da sobrevivente do primeiro. Dito isso, falando no Jason, na sua introdução, há uma curiosidade muito importante de ser mencionada nesse tópico, nesse podcast, que é o fato de que a primeira vez que Jason Voorhees aparece para a série, a primeira vez que ele aparece num filme da franquia, ele não é homem de fato. Legal, né? Tratava-se de uma profissional ali mesmo, né, do set, de figurino, de camarim. Ela era designer de produção, né? Trabalhava com design de produção. E ela é a pessoa que é filmada caminhando naquela rua após uma chuva, né? Na verdade, a cena inicial mostra o menininho, né, pulando em poças de água, cantando e brincando, e a mãe dele chama ele para entrar para dentro de casa. E ele reclama e entra. E aí aparece, né, pernas andando nessas poças, caminhando ali. E essa é a primeira vez que o Jason Voorhees teria tempo de tela, seria introduzido na série. E trata-se de uma mulher, não é um homem, né? Como o personagem naquele ponto não seria filmado, não necessariamente nós precisaríamos vê-lo ali, usaram uma mulher, alguém que estava lá no set mesmo. Vem cá, toma aí, veste essa calça aí e anda ali. Anda na rua aí que a gente precisa aí de um par de pernas para filmarmos. Então é uma curiosidade bem legal, que Jason Voorhees, a primeira vez que ele aparece numa tela, ele é uma mulher, né? Bacana. Em relação à cena que acontece dentro da casa, com a Adrienne King, a Alice, antes dela morrer, né, o Jason matá-la, uma das coisas também mais absurdas é que o filme começou a ser produzido sem roteiro. Como a Adrienne não iria ficar na série, mas iria fazer um cameo, né, uma pequena participação apenas para morrer, eles organizaram um set improvisado numa casa qualquer e não tinha nem roteiro naquela época, né, não estava nem pronto ainda, nem contavam com um roteiro feito com essa direção, uma direção de matar a personagem. Então tudo o que acontece dentro daquela casa, tudo que a Alice fala, naquele contato de telefone dela falando com a mãe, tudo aquilo é improviso. A Adrienne King relata que ela chega no set, né, e os caras, né, o pessoal da produção fala para ela, interpreta qualquer coisa aí, anda para um lado para o outro, fala algumas coisas, pega o telefone. Não tinha nada. Ela teve que improvisar do zero mesmo, né? Tudo aquilo que ela falou não tinha texto para aquilo. Apenas a death scene, né, a cena de morte, foi contemplada, estava dentro de um planejamento, que é uma das mais interessantes aberturas da franquia, né? O filme Friday the 13th Part 2 pode não ser um dos melhores da franquia. Eu considero a série original eu digo, 1, 2, 3 e 4. Os 4 filmes, que seriam a franquia como um todo. Interessantes e os melhores da franquia porque eu vejo nesses 4 filmes uma noção, um sentimento, né, de continuidade. Eles continuam uns com os outros. No 5º filme da franquia quebra-se essa continuidade, né? Então eu já não sinto mais os filmes sequenciais, né, do 5º em diante como coesos dentro de uma linha estabelecida, né? Os 4 primeiros são sequências e funcionam como uma franquia, uma história única para mim, né? Os outros é como se eles fossem histórias separadas dentro de um filme. Quando eu pego 1, 2, 3 e 4, os 4 filmes iniciais, eu consigo sentir esses filmes como uma história única em 4 filmes, né? E o 2, para mim, é o mais fraco dos 4, né? Mas ainda assim ele tem momentos marcantes. E para mim, a cena de introdução do 2 é muito marcante, porque é algo completamente inesperado, né? Ela tá lá fazendo um chá, ou café, na cozinha dela, igualzinho ela fazia lá no parte 1, né? No primeiro filme. Um gato assusta ela,
toma um sustaço com um gato, um barulho que ele faz na cozinha, e alguém que passou, né, por um episódio traumático, tem um trauma de ser uma pessoa perseguida e tal, ela quase mijou nas calças ali na cozinha, né? Depois que ela vê o gato, depois que o gato pula para dentro da casa dela, ela relaxa. Não está acontecendo nada, eu estou bem, não tem ninguém atrás de mim. E tu relaxa com ela, né? Ou não. Porque, querendo ou não, a gente espera que vai acontecer alguma coisa, né? Porque a gente vê o Jason lá fora. Mas nós vemos a personagem relaxada. E no momento que ela abre a geladeira, a gente não espera encontrar e ver dentro da geladeira o que ela vê. Ninguém esperava aquilo. Ela abre a porta da geladeira e a cabeça da Pamela Voorhees, né, que ela havia decapitado no primeiro filme, tá lá dentro. E aí ela berra, né, de terror, né, de surpresa e terror. Terror profundo, claro. E aí o Jason chega por trás dela, né, com aquele picador de gelo e crá, na cabeça dela. Enfia o picador na lateral da cabeça dela, na têmpora, né, da cabeça. E assim a personagem da Alice encontra o seu fim na franquia. É uma cena muito boa mesmo. É surpreendente, né? Uma das melhores introduções da franquia para mim, na minha avaliação. Uma curiosidade além que eu posso mencionar em relação a essa cena é que aquele picador de gelo, instrumentos de perfuração normalmente no cinema eles são retratores. Quando você bate o instrumento no corpo de alguém, ele retrata. Ele tem uma partinha dele, né, um mecanismo que faz com que a maior extensão dele entre por dentro de uma estrutura anterior. Né, retratável mesmo, né, o tubinho entra para dentro da extensão do aparelho. E nós sentimos que ele está entrando, né, sendo penetrado, mas quando na verdade ele só está retratando. Só que o pessoal da produção não testou o aparelho antes de filmar. Como eu havia dito, não tinha roteiro, mandaram improvisar, ou seja, eles estavam tacando para os cocos, né? Eles não estavam com muita atenção para esse início. Eles apenas queriam criar ali algumas cenas iniciais, justificativas para o desaparecimento da personagem, e não estavam ligando muito, não estavam realmente com um esmero com aquelas cenas. Então o pessoal da produção não teve a capacidade nem de testar o aparelho. E quando a atriz, né, que faz o Jason introduziu na cabeça da Adrienne King, ela a machucou, porque o aparelho não retratou. Ele agarrou, né, e não retratou. Então a Adrienne King ficou machucadinho na cabeça por causa disso, porque na primeira tentativa o aparelho não funciona. É muito, realmente, né, uma falta de profissionalismo, de cuidado gigantesco, né? Ali na cabeça dela há vasos sanguíneos, né? Uma área perigosa. Enfim, é uma curiosidade que eu achei interessante de ser mencionada. Fora essa cena inicial, o Jason seria então feito por um stuntman, né? Um dublê. E foi uma confusão nesse filme, porque um cara foi escalado para fazer, né, os stunts do filme. Só que no decorrer do filme, os produtores começaram a entrar em contato, né, com uma realidade básica de que o cara não era capaz de fazer aquilo que se esperava dele. O stuntman original trata-se daquele cara que reboca o carro, né, a picape dos adolescentes no início do filme. A Sandra e aquele namoradinho dela, né? Aqueles que vão lá atender o telefone, na cabine telefônica, conversar com o outro e tal. Enquanto isso, um reboque começa a levar, né, a caminhonete deles. Aí eles saem correndo atrás da caminhonete e tal. Lá na frente, o cara para, né, sai do carro, e aí o outro, que estava conversando com eles no telefone, aparece ali tirando sarro deles porque era uma pegadinha. O cara que estava dirigindo aquele reboque, supostamente o dono, né, do posto de gasolina ali, era o stuntman escalado para fazer o Jason nesse filme. Só que não sei se não consultaram o currículo do cara, se analisaram muito bem a descrição dele, né, realmente as capacidades
para fazer as cenas, os instantes do filme, que nem são difíceis assim, né? Nós não vemos o Jason fazer coisas muito mirabolantes nesse filme, no sentido físico mesmo, né? Que coloca realmente a integridade de uma pessoa não treinada em risco. O nível de complexidade não é tão alto, mas mesmo assim o cara não foi capaz de fazer. Então eles tiveram que improvisar, né? E mudar o stuntman no decorrer do filme. Quem mais fez o Jason, e é o Jason que caça, né, persegue as pessoas, trata-se do Steve Daszkiewicz. Steve Daszkiewicz foi o principal Jason nesse filme, é o que faz as cenas mais difíceis. E o Jason do final, o Jason com a máscara protética, né, aquele Jason hidrocefálico, né, o monstro mesmo, né, a aparência monstruosa do Jason, aquele que assalta a Jeannie no final. Jeannie, no caso, a personagem principal aqui, a protagonista, foi um cara chamado Warrington Gillett, né? Então foram 4 Jasons, né? O primeiro foi uma mulher, o segundo começou a filmar, mas não conseguia fazer as cenas, então tiveram que refilmar com outro, que foi o terceiro, o Steve Daszkiewicz, e o Warrington Gillett fez o Jason na cena final, né, a cena do jumpscare. O jumpscare que inclusive também é repetido em relação ao primeiro filme, né, também cria uma cena de jumpscare aqui para o segundo. 4 Jasons no mesmo filme. Algo que não é tão problemático assim, não é uma coisa também de outro mundo. Lembram-se de Halloween? Lá no podcast de Halloween eu falei que quase todo mundo no set de Halloween, no primeiro filme, foi Michael Myers em algum momento, até mesmo John Carpenter. Então não é nenhuma coisa de outro mundo. Mas é só mesmo interessante, né, perceber quão problemático foi a produção de Friday the 13th Parte 2. Muitos erros, né, muitos erros de condução, de contratação, de teste de equipamentos, é muita bobagem sendo feita, né? Uma coisa que não aconteceu lá no primeiro filme. São essas informações, essa questão que é importante de ser mencionada aqui, né? A trilha sonora do filme, do segundo filme, pouco se diferencia do primeiro também. Mas é em virtude do compositor, né, do mesmo compositor, o Harry Manfredini, ter voltado e a série ter optado por manter, né, o seu tema principal também, que é um tema muito marcante. E o Harry Manfredini dá umas incrementadas na trilha original dele, cria algumas coisas novas, mas a maior parte da trilha sonora se mantém. O que é bom, porque o trabalho do Harry é muito bom. O Manfredini ele realmente é muito bom mesmo, né? Enfim. Em relação ainda a o Jason. Jason Voorhees, ele ficou famoso, conhecido, né, na cultura popular, no imaginário do público, por ser alguém muito forte, né? Alguém alto, brutamontes, digamos que alguém que se impõe e intimida fisicamente. Mas aqui, o Jason do segundo filme está longe de ser isso. O Steve Daszkiewicz é alguém não muito alto, é um homem de estatura média. A roupa que ele usa, né, é uma roupa nada intimidadora, é muito comum, é um macacão, né, que ele utiliza durante o filme. Inclusive o macacão parece ser um pouco maior do que ele. A máscara do Jason, né, o símbolo do Jason Voorhees ainda não seria introduzido nesse filme. Ele só iria aparecer na segunda metade da parte 3, do filme seguinte. Aqui o Jason usa um pano amarrado na cabeça. É isso, pessoas. Não é nem máscara, é um pano amarrado na cabeça. E para enxergar para onde ele está indo, o Jason fez um buraco, né, na parte esquerda do pano para poder ter algum raio de visão. E é isso, é um pano amarrado na cabeça com um buraquinho para ele poder enxergar. Só que esse pano amarrado na cabeça tem uma referência. Ele não é uma coisa necessariamente original. Há um filme na década de 70, mais especificamente em 1976, que não se trata de um slasher, mas poderia ser incluído na categoria, né, porque é um filme de assassinatos em série, chamado The Town That Dreaded Sundown. The Town That Dreaded Sundown. É um filme baseado em fatos reais,
sobre crimes, né, assassinatos em série que não foram solucionados, inclusive. O caso não teve solução, né, que ocorreu em um município chamado Texarkana, que é um município na divisa entre o estado de Arkansas e o estado do Texas. Ele ficou conhecido, né, por ser o local dos crimes de um assassino chamado Phantom Killer, né, o assassino fantasma. E esse assassino ele utilizava um saco na cabeça, um saco branco, parece de linho, uma coisa nesse sentido, que era realmente a sua máscara, né, um saco na cabeça, com uns furos mesmo, para ele poder enxergar. Por isso ele foi chamado de Phantom Killer. E aí o saco do Jason na cabeça é certamente uma referência, né, uma inspiração nesse filme anterior, né, nesse filme mais antigo, de 76, né, chamado The Town That Dreaded Sundown. Tem um filme, né, relacionado a isso, a esse caso, que é o que eu estou mencionando aqui, e também um remake que foi feito dele. Mas eu aconselho, quem tiver interesse em assisti-lo, né, que assista o original, porque o original é bem melhor. Então, vem aí a referência. E basicamente é isso. O Jason Voorhees desse filme é um Jason Voorhees muito mais próximo do humano do que do sobrenatural. Devido ao fato de ele ter sobrevivido na selva todos esses anos, né, não ter afogado, voltado para vingar da mãe, que supostamente ele tinha a cabeça preservada, né, como se a polícia não tivesse achado o corpo. Duas coisas que o Jason mantém da mãe: a cabeça e um macacão, né, aquele blusão que ela utilizava, né, aquele blusão de crochê lá, de linho, sei lá, que ela utilizava, aquele blusão azul. Ele manteve os dois objetos. A polícia não fez perícia, achou o corpo da Pamela Voorhees nu, né? A cabeça não encontraram. O Jason viu a mãe ser decapitada, como a Jeannie sugere durante a narrativa do filme, né? Foi lá e pegou a cabeça e ficou com ela. Furos, né? Mais furos no filme. Mas enfim, são as duas coisas que ele mantém. E é um Jason humano. Por mais que nós podemos afirmar, sem nenhuma restrição, que Jason Voorhees e Michael Myers têm um pé no real, né, um pé no sobrenatural, Jason Voorhees acabaria se tornando realmente um monstro, né, uma criatura sobrenatural no decorrer da série. No terceiro filme, pelas coisas que ele passa, né, inclusive no final desse, um ser humano normal não seria capaz de resistir àquilo, né? E no quarto filme ele já é quase um zumbi mesmo, né? Algo que seria reforçado no sexto filme da série, onde aí a Paramount entraria de cabeça nisso. O Jason é um morto, uma criatura sobrenatural, um zumbi. E assim nós vamos continuar com ele. Isso lá no sexto filme da série. Nos quatro filmes iniciais, ele é um pé no real e um pé no sobrenatural. E é uma barreira, né? É um campo, digamos, que vai sendo cada vez mais introduzido ao sobrenatural na medida que o personagem, né, vai sofrendo danos físicos, né, as sobreviventes vão arrebentando com ele. Mas aqui, no filme em questão, na parte 2, ele é mais no real, ele é mais humano do que sobrenatural. É um Jason que vemos se assustando, né, tendo medo de ser ferido. Tem uma cena, né, na Final Chase, na caçada final, né, que a Jeannie vai no armário, pega uma serra elétrica, né, liga ela e vai em direção a ele. Ele morre de medo, né, ele estremece ao ver quando ela parte para cima dele com uma serra elétrica ligada, batendo no braço dele. Ele sente dor, cai no chão, né, fica um pouco zonzo. Então nós vemos que são características, né, comportamentais no Jason que o aproximam mais de alguém humano do que um monstro sobrenatural, do que um zumbi, né, que seria o que ele se tornaria futuramente. E nesse sentido, isso é uma das coisas que me fazem gostar de Friday the 13th Part 2. Embora não seja um filme muito bom e não seja um dos melhores da franquia, é um filme que a Final Chase dele, né, a cena onde o bicho pega realmente, né, o momento em que todo mundo espera no filme, que é justamente a caçada final, onde o protagonista é caçado
pelo antagonista e tenta sobreviver, é uma das melhores cenas de perseguição da série também. Porque a personagem em si, a Ginny, né, além de ser uma das melhores garotas da série, eu acho ela a melhor delas, de todas elas, da série, da franquia. A Ginny eu acho a melhor, a mais inteligente, é a que mais dá trabalho pro Jason. Que mais dá trabalho eu não diria. Talvez a Chris tenha dado um pouco mais, né? Eu acho que a Chris deu mais trabalho para ele. Mas a mais inteligente, certamente eu acho que é a Ginny. Eu gosto de Friday the 13th, Part 2, porque a cena de perseguição ela é muito orgânica. São dois seres humanos. Um tentando matar e o outro tentando sobreviver. E fazendo de tudo que é necessário para sobreviver. Morrendo de medo, mijando nas calças. Nós temos imagens, inclusive, né, da Ginny uma hora, né, escondida debaixo da cama. Aí um ratinho passa do lado dela, ela mija nas calças, né? A gente pode pensar, né, ela mijou nas calças por causa do rato, não por causa do Jason. Mas é alguém humano, né? É uma cena que mostra ali humanidade, humaniza a personagem. E o medo do Jason, a dor que o Jason sente a cada golpe que ele recebe, a cada pancada que ele recebe, isso humaniza, de fato, a perseguição final, tornando-a muito orgânica e extasiante, né? Quando o Jason se torna alguém sobrenatural, ao ser ferido, né, alguém cravar nele alguma coisa, né, eletrocutá-lo, queimá-lo, quando ele é sobrenatural, quando ele é um zumbi, nós não ligamos mais. Ah, é o Jason, ele não vai morrer, ele não sente dor, né? Ele é um morto-vivo, ele vai voltar mesmo, ele vai levantar porque nada pode matá-lo. A gente passa a não ligar mais, a não se interessar mais, a não se envolver emocionalmente mais com o que acontece com o Jason. Aqui não, né? Aqui se você dá uma paulada na cabeça dele, ele vai apagar, né? Porque ele é humano. Então, os danos que ele recebe e também as coisas que ele é capaz de provocar nos outros têm um valor diferente, tem um impacto diferente, que é o que torna para mim o filme, né, Friday the 13th Part 2, um filme interessante, né, de ser visto mesmo. Né, ele empolga um pouco, muito em virtude disso, porque é um fight, né, um contra um ali, a Vera. Né, não é um monstro invencível, imbatível contra alguém fraquinho, né, que pode ser morto. É a Vera, né, é pau a pau. A única diferença realmente, né, o que distingue, né, o Jason da Ginny é o fato de ele ser um homem, né, de ser um assassino, um homem mais forte do que ela, e ela é uma mulher, perde a questão do apelo físico, né, ele é mais forte do que ela. E isso coloca, né, com uma certa vantagem, uma vantagem que ela consegue superar pela inteligência dela. Ela é mais inteligente, esperta do que ele, né, e ela vence ele por causa disso, né. Ela acaba se dando melhor, né, no fim das contas, né, porque ela é mais inteligente do que ele. Essa é a diferença. Né? Então, eu creio que em relação ao Jason, o que é relevante para ser dito em relação aos aspectos físicos dele, trata-se disso. O Alt Gurney, o Ralph Louco, ele é morto nesse filme, né? O que é uma pena, porque alguns personagens simbólicos, né, como o Ralph Louco na série, ele acabou se tornando um clichêzão da série, pelo jeito extravagante, exótico, né, de se comportar, de ser que ele tem. Mas ele acaba sendo uma vítima do Jason Voorhees. Ele está à espreita em Crystal Lake, né, esperando aquele momento adequado para entrar em algum quarto e depois sair do nada, falando as suas profecias malucas, assustando as crianças, né, os adolescentes. Só que nesse filme ele nem tem tempo de fazer isso. Ele estava todo taradão, né, espiando lá a Ginny com um instrutor lá, né, chefe do acampamento, tendo o seu momento amoroso dentro da cabana deles, né, atrás de uma árvore, e o Jason chega por trás com um arame farpado e o enforca na árvore. É bem gruesome, né, bem sanguinário. Inclusive esse filme está um pouco mais sanguinário, ele é um pouco mais sanguinário do que o filme anterior,
que também é uma tendência em Friday the 13th. A cada novo filme, mais agressivo, mais violento o filme fica. Falemos um pouco das mortes então. Como eu falei, né, o Tom Savini não voltou. Os efeitos práticos não são dele. Mas isso não quer dizer que eles estejam ruins nesse filme. Não estão, não. Estão muito convincentes, aliás. O trabalho foi muito bem feito. E algumas mortes, na verdade, uma morte, eu acredito ser uma das mais interessantes do ponto de vista de stunt desse filme. Que é justamente a morte de um rapaz, que é um rapaz paraplégico, ele está em cadeira de rodas, né? Que também é uma forma do filme dizer: Jason não poupa ninguém. Não importa se você é bom, se você é mau, se você é promíscuo ou não, aqui todo mundo vai dançar. Né? Eu acho que talvez seja uma resposta direta, né, até intencional, às acusações de misoginia que foram feitas, e com razão, né, no primeiro filme da série. Então talvez eles colocaram outras, digamos, minorias, né, ou pessoas em situações mais diversas aqui, para dar um recado, né, de que o Jason é mau, tão mau que ele não pouparia nem um paraplégico. Mas ele mata esse sujeito, e de uma das maneiras mais agressivas, brutais e cruéis, né, covardes possíveis. Né, que ele chama a atenção do rapaz, o rapaz vai lá fora com a cadeira de rodas, chama, olha de um lado para o outro, ele chega devagarzinho por trás dele e usa a machete na cara do rapaz, bate uma vez. E nós vemos a machete cravada no rosto dele. Né? A cadeira de rodas ela começa a andar, né, para trás, sai da varanda e começa a cair, né, numa escadaria gigantesca que tinha ali no acampamento. Chovendo, né, uma chuva forte, torrencial, é uma cena muito gráfica. Nós vemos a cadeira de rodas caindo, né, andando numa escadaria, com a machete cravada, enterrada no rosto dele. Muito gruesome, muito brutal. É uma cena realmente muito gráfica. E uma curiosidade também que eu preciso falar em relação a isso é a forma como o Jason usa a machete nesse filme. Que também é uma coisa muito caricatural. É uma coisa que virou meme mesmo depois. Né? Virou uma piadinha, né? Interna e externa. Porque parece que o Jason só gosta de usar a machete no lado errado. Ele não usa a parte de baixo do fio. Aquela parte que realmente usa-se para cortar. Na maior parte do tempo ele está usando a parte de cima da machete. A parte que em tese seria a parte cega. Uma outra oportunidade que nós vemos isso acontecer é quando, utilizando lá as suas táticas de caça, né, o conhecimento prático de caça que ele adquiriu, supostamente, né, na época de caçadas, né, de sobrevivência que ele teve na mata, ele arma uma armadilha, né, uma armadilha de corda, aquela de laço mesmo. O sujeito pisa, o laço fecha e ele fica pendurado. O cara fica lá pendurado, encontra uma outra mocinha, né, vai buscar um canivete para cortá-lo, tirá-lo da árvore. E o Jason chega por trás, ele todo indefeso, né, e passa a parte da machete superior, supostamente aqui não tem fio. E aí, né, o pescoço dele abre. Só que, se vocês notarem, tem algumas cenas no filme que nós temos alguns closes da machete, da lâmina. E onde é claro nós notarmos e vermos que a machete tem sim um fio na parte superior também. O que não é raro de acontecer com machetes. Quem trabalhou no campo, ou viu trabalhos no campo, né, onde é necessário machetes para colher algumas coisas, cortar algumas coisas, nós temos sim modelos de machete, né, onde a parte superior também é afiada. É como se fosse um fio duplo mesmo. Então, supostamente é um erro, não vou dizer que não foi um erro, né, que não foi uma maneira um pouco tosca de retratação, né, de um uso constante da parte superior e não da inferior. Mas o filme mostra a machete também afiada da parte de cima em alguns momentos. Não são todos os momentos que isso fica claro, mas em alguns momentos sim. Então dá para deixar passar. Falando da mocinha que
foi buscar o canivete para tirar o cara da corda, só que ela demorou demais, óbvio. É necessário nós falarmos também que Friday the 13th aumenta na nudez que até então ele havia apresentado no primeiro filme, né? No primeiro filme nós temos uma nudez muito parcial. A Friday the 13th Part 2, ele esquece a parcialidade. E nesse filme nós começaremos a ver realmente garotas totalmente nuas, né? E é puro exploitation. É puro exploitation. É apenas por motivos de vê-las peladas mesmo. Essa atriz, essa mocinha, antes de precisar ir lá buscar o canivete para cortar a corda do cara, ela estava sendo provocada, perseguida por ele o filme todo. O cara é um tarado, né? E ela também, a atriz no caso, foi escalada para usar uns shortinhos super curtos, né? Aparecendo a maçãzinha do bumbum dela, né? Essa coitada, ela foi escalada em Friday the 13th Part 2 só para mostrar o corpo dela, né? O que é um pouco triste, né? Porque a carreira dela não decolou e ela ficou marcada por ser a menina que só aparece pelada nos filmes. Não deve ser uma sensação muito boa, não. Mas antes dela ajudá-lo, tentar ajudá-lo, ele estava provocando ela. E ela foi lá pro lago, né? Nadar pelada de noite. Imagina a temperatura daquela água. E ela tira toda a roupa, né? A câmera foca em todos os traços do corpo dela, tudo, tá? Não poupa nada, né? Nem os capilares mais baixos, nada, não se poupa nada. O filme é um exploitation puro. E ela sai lá peladona nadando, né? O cara volta, rouba a roupa dela, ela sai pelada da água, toda molhada, mais exploitation. Friday the 13th, ele abusa muito desse aspecto. Uma outra menina depois, né, que ia ter relações amorosas com o rapaz lá da cadeira de rodas, que morreu antes de fazê-lo, né, coitado, também é filmada nua. Enfim, tem muita coisa, muito exploitation mesmo. E são jovens, né, bonitas, atraentes. O filme realmente abusa muito disso. E isso deveria ser uma marca, basicamente também, de Friday the 13th. Sempre vai ter uma menina nua, uma cena de sexo envolvida. No mínimo uma, né? Pode ter mais de uma. Enfim, essa mocinha, né, ela ligaram tanto para o corpo dela e para a nudez dela que nem se deram trabalho também de fazer uma cena de morte decente para ela. Ela foi morta off-screen. Quando ela volta para a margem do lago, né, para tirar o cara da corda, ela encontra ele morto, né, degolado, pira, dá surta, né, começa a gritar, feito louco, e aí o Jason chega por trás dela e ela morre off-screen. Nós não vemos uma cena de morte para ela. Aqueles dois do início, né, a Sandra e o namoradinho dela, lá daquela caminhonete, eles morrem também de uma forma não muito original, que nós podemos dizer, embora a produção, né, o Ron Kurz, roteirista do filme, ele nega. Mas para mim é claramente plágio. Não tem como produtores de cinema, né, pessoas envolvidas com cinema e com gênero horror, não conhecerem as cenas mais marcantes do gênero em questão. Não tem como. Não tem como justificar algo tão claramente copiado. Para mim é claramente um plágio. Esse casal, ele é morto durante uma cena de sexo também. Essa não é muito gráfica, não aparece muita coisa deles não. Os dois estão na cama, deitados, né, fazendo sexo, um em cima do outro, e o Jason entra devagarzinho por trás deles e os empala juntos com uma lança, né? Nós vemos ele cravar a lança de cima para baixo, a ponta da lança, inclusive, há um close nela cravando no chão, abaixo da cama, né? Passa tudo. Ultrapassa o corpo dele, que está sobre o dela, o colchão, o estrado, tudo, e crava no chão. Tamanho a violência do golpe, né? Inclusive, para essa cena, eles haviam feito um boneco, né? Criado um molde para o corpo do rapaz, que seria
empalado, né, que foi empalado, mas eles filmariam esse empalamento acontecendo, né, o sangue jorrando das costas dele. Algo que eles decidiram descartar por algum motivo. Talvez eles acreditaram, né, que apenas deixar para o imaginário popular, né, a imaginação de quem está assistindo, fosse algo mais chocante, mais impactante assim. Preferiram focar no golpe, né, no close da seta cravando no chão, depois de trespassar os dois, e a cena de dor no rosto da personagem feminina, da Sandra. Essa cena, meus caros, ela foi filmada, ela foi introduzida no cinema de horror em um diálogo. E escutem o que eu estou dizendo a vocês, e principalmente àqueles amantes do slasher. Eu já havia falado isso no podcast de Halloween. Quando eu discuto Halloween, discuto a obra do John Carpenter, eu menciono todas essas influências do cinema italiano e do diálogo. Não haveria slashers, e os slashers não seriam populares se não fossem os diálogos italianos. A questão é que ter acesso aos diálogos, aos filmes italianos, naquela época não era muito comum para as pessoas nos Estados Unidos. Eles não achavam esses filmes muito facilmente nas locadoras. Mas os cineastas filmavam sim, e tinham acesso sim. Tanto é que o próprio John Carpenter falou que ele assistiu basicamente todos os filmes do Argento até aquele ponto, até ele fazer Halloween. Ele conhecia o Dario Argento, conhecia os filmes que o Argento fez. Né? Então, os diretores, né, mais famosos do cinema italiano, algum dia eu hei de abordá-los aqui no canal também, em outros cinecorvos, eles eram conhecidos, porque eles são precursores do gênero, né, eles são diferenciais no gênero, né, muito diferentes entre si, inclusive. O filme em questão, onde Friday the 13th 2 plageia essa cena, né, chama-se A Bay of Blood. No Brasil ele é conhecido, se não me engano, como Banho de Sangue. Ele é um filme de 1971 do Mário Bava. E a cena é exatamente a mesma coisa. Um casal, né, fazendo sexo na cama, né, um sobre o outro, o assassino chega por trás e os empala com uma lança. É exatamente a mesma cena. Né? Então é mais aí uma curiosidade para vocês, para quem não sabia, né, desse fato, que é famoso, né, um plágio famoso no cinema, mas que não deu nada não. Né? Não houve processo, nada desse tipo não. Né? O Mário Bava pouco se lixou que alguém, Friday the 13th, né, 10 anos depois, copiou, né, uma morte do filme dele. Não estava nem aí. Outra morte digna de nota nesse filme, né? Claro, aquela mocinha que eu falei que ia ter relações com o rapaz, né, paraplégico, ela é morta logo em seguida. Ela sobe, ela entra na casa, né, vai até o quarto dos dois, né, o Jason estava deitado no lugar onde os dois estavam anteriormente, né, ela chama Sandra, o Jason aparece de repente, revelando para o telespectador pela primeira vez, né, a maneira como ele estava vestido, o figurino total dele, assusta ela, dá uma facada na coxa dela, ela vai até em direção à parede, né, move-se para trás até a parede, encontra um dos amantes, né, também amarrado, degolado com um lençol, e aí o Jason esfaqueia ela. Essa morte é bastante simples, né, mas utilizada mesmo para introduzir o personagem Jason Voorhees para o telespectador, conhecermos de fato, né, a aparência dele. Mas a outra morte marcante nesse filme certamente é o de um policial, né, o Deputy Winslow, que é um personagem, né, interpretado pelo Jack Marks, que originalmente no filme ele não é chamado assim. Por isso eu achei interessante também introduzir essa curiosidade, porque no filme ele não é chamado de Deputy Winslow. O fato é que Friday the 13th Part 2 ele teve uma novel, né? Ele teve um livro posteriormente escrito sobre ele, com a mesma história, basicamente, né? Poucas diferenças. Mas uma das diferenças é que no livro, o Ron Kurtz, ele dá um nome para o personagem, Deputy Winslow, né? O policial. E ele morre basicamente ao ver, quando ele estava voltando do acampamento, né, ele foi lá dar uma dura
nos jovens, né, nos instrutores que tinham ido até, ou tentaram ir até o acampamento de Crystal Lake, embora fosse proibido fazer isso, né? Quando ele estava voltando de carro com a viatura, ele vê o Jason correndo, cruzando a estrada. Vai atrás dele, né, encontra a cabana, né, que ele estava sobrevivendo, né, que ele havia improvisado, e o Jason chega por trás com um martelo, com os dentes do martelo, crava na cabeça dele. A outra cena muito boa, porque a gente escuta o impacto, né, o impacto no osso. Puff! É bastante brutal também. Uma coisa também que eu preciso falar, preciso mencionar em relação a essa cena, é que o Jack Marks, né, o Deputy Winslow, ele não sabia dirigir. E a cena, né, nós vemos a cena justamente dele dirigindo e vendo o Jason atravessar a estrada. É o início da cena. E nós podemos notar que ali ele transitava com a viatura muito lentamente. O cara estava, sei lá, 10 km por hora, 20 km por hora no máximo. Acho que nem isso. Para quem não repara, não vai perceber, mas ele estava muito devagar. Isso se deve ao fato dele não saber dirigir. Então, quando ele foi ao set e informou isso, algumas pessoas tiveram que dar algumas instruções básicas de direção para ele poder fazer essa cena. Então, é por isso que ele estava realmente igual uma lesma, né? Um caramujo ali com a viatura, andando tão lentamente assim. Bem, a Final Chase, basicamente, né, a cena onde Jason Voorhees vai perseguir a Jeannie, a personagem que é uma entusiasta de psicologia, né, ela é introduzida no filme como sendo uma instrutora ali, uma das instrutoras-chefes, mas também alguém que estuda psicologia, né, principalmente psicologia infantil, inclusive ela que introduz algumas informações acerca do Jason, né, que são hipotéticas no caso, falando de uma criança que viu a mãe ser morta, né, que ainda não havia obtido muita consciência da própria morte em si, né, do quão traumático poderia ser para essa criança, né, os anos que ela passou sozinha na mata. Embora estapafúrdia a história, né, ela dá um pouco de contextualização, humanização para a personagem do Jason. E em todo o filme, né, ela sempre foi uma personagem bastante espirituosa e com personalidade forte. A Amy Steele, que foi a atriz, né, que foi escalada para fazer a Jeannie no filme, quando ela recebeu o convite, ela teve a oportunidade de trabalho, né, de emprego, ela não botou muito fé no filme porque ela achou também que ele não seria grandes coisas, né, era apenas um negócio ali, uma forminha simples de ganhar dinheiro rápido, como a Betsy Palmer, né, mas que no caso da Betsy era uma atriz renomada. No caso da Jeannie, não. Ela não colocou fé no filme, então ela não fez muito esforço também para interpretar uma personagem diferente. Ela confessa em várias entrevistas que ela atuou da forma como ela é, normalmente no dia a dia. E o temperamento dela é daquele jeito. Uma pessoa desconfiada, né, de rapazes, né, da taradice deles, né, que não é boba, não é passada para trás, né, não gosta muito de piadinha, de babaquice, que é uma coisa repleta, né? É um clichê do roteiro de Friday the 13th, de maneira em geral. Então, ela é uma atriz bastante sagaz. Uma curiosidade em relação a Amy Steele é que a carreira dela não decola, né? Ela consegue notoriedade por causa desse filme, as pessoas conhecem ela por causa desse filme, por ser a Jeannie, uma das personagens mais inteligentes que enfrentaram o Jason Voorhees. E após isso ela teve poucas propostas de trabalho, né? Uma delas foi em outro slasher, chamado April's Fool Day. Slasher interessante, inclusive. Tem uma proposta um pouco diferente. Só que a carreira dela não decola muito, ela não recebe muitos convites para outros papéis. E adivinha o que ela vai trabalhar depois? Quando ela decide largar a carreira de atriz? Sim, ela vai estudar psicologia e se torna psicóloga, como a Jeannie era aqui, né? Estava estudando para ser em Friday the 13th Part 2. Ela encontra o Jason pela primeira vez quando eles chegam na casa, né? E ela e o instrutor-chefe, namorado dela, encontram camas ensanguentadas, né? A casa toda aberta, ninguém ao redor. O Jason ataca
ele num canto escuro da sala, né, tira ele de combate, levanta e vai atrás dela, começa a persegui-la. E a perseguição de Friday the 13th eu gosto também dela porque ela é longa, ela dá uma sensação de durar quase a noite toda, né? Inclusive um dos efeitos, né, um dos recursos que o Steve Miner utiliza, né, porque era ele basicamente que estava coordenando a filmagem, ele é o diretor, é filmar a lua. Ter shots da mata, da floresta, ter shots da lua entre uma cena e outra. Filmar só a Jeannie correndo, depois filmar só o Jason correndo. Isso cria uma sensação de cenas longas, cenas que se estendem durante um grande período de tempo. E ajudam ainda mais, né, a dar a Final Chase, né, uma sensação de que o cara está perseguindo a mulher a noite inteira. E realmente o embate deles é muito interessante, né? O Jason tentando pegá-la várias e várias vezes, ela escondendo debaixo da cama, ele fingindo que sai, quando ela vai sair ele se revela estar em cima de uma cadeira e tenta cravar um garfo, né? Aqueles garfos de horta, de limpar de folhas, né? Limpar folhas. Tenta cravar na cabeça dela e quebra. Ela usa, né, a serra elétrica, como falei, para dar cortá-lo e dar uma pancada nele depois. É um embate muito legal. Tem uma cena, inclusive, né, que ela entra dentro do carro, ele aparece na janela, olha para ela, intimida e abaixa. Isso assusta, né, porque ele sai do raio de visão dela. Depois ele sobe no capô do Fusca dela e crava o garfo. Depois introduz a mão dele para tentar pegá-la. Nisso ela chuta a porta, né, bate nele e ele cai. Aí ela sai, vai para uma moita escondida, fica atrás dela. Quando o Jason passa correndo, ela vira de uma vez e dá um bicudo no saco dele, nas bolas dele. Ou seja, é uma coisa muito física, né? É um embate muito físico, muito interessante. É uma final chase, né? Uma cena final de perseguição realmente muito estimulante, né? Principalmente em virtude do nível de humanização dos personagens que eu já havia mencionado lá no começo. O filme mesmo tem um desfecho, de fato, na cabana do Jason, né? Ela acaba achando a cabana dele, indo para lá, o Jason chega, né, atrás dela, e ao entrar na cabana, ela descobre, né, que o Jason mantinha a cabeça da Pamela Voorhees, da mãe dele, num altar, e também, né, a blusa que ela utilizava. É um altar mesmo, né, com a cabeça no centro, a blusa de frente a ela, e com velas acesas ao redor. Um negócio bem macabro. E por ser uma estudante de psicologia, né, principalmente psicologia infantil, ela tenta entrar na cabeça do Jason, né? Ela tenta confundi-lo. Então ela veste a blusa, né? Despenteia um pouco o cabelo, de forma a parecer minimamente ali com o cabelo da cabeça, né? Do crânio da Pamela Voorhees que ela havia visto, e se mantém na frente do crânio, para tirá-lo da visão do Jason. E quando o Jason entra, arrebenta a porta, ela passa a interpretar como se ela fosse a mãe dele. Jason, tá tudo bem, acabou, você fez muito bem o seu trabalho, pare agora, é hora de parar. E ela estava pronta, né, para que quando ele baixasse a guarda, ela desse um golpe fatal nele, né, e de fato ficasse livre, né, da perseguição. E isso é bastante interessante, porque o Jason ele nunca foi um assassino muito brilhante, né? Embora ele seja um extremo, exímio caçador, ele nunca foi alguém muito brilhante. Então, um pouco também por causa do trauma, né, da perturbação mental que ele sofre, ele fica confuso, né? Ele, do jeito que ela fala, por estar vestida como a mãe dele, e do jeito que ela fala, ele fica confuso, ele começa a ter memórias da própria mãe conversando com ele. A voz, o timbre dela, o acento da voz dela, ele fica confuso, ele fica abalado. E a cena também ela é incrementada com uma própria performance, né, que a Betsy Palmer fez para o filme. A Betsy Palmer não participou do filme, obviamente porque ela foi morta no filme anterior, mas eles foram até a casa dela, tiraram um novo molde, né, um novo molde do rosto dela, porque o molde anterior se perdeu, né, ele foi descartado. E eles fizeram também na casa dela alguns voice-overs, né,
gravações separadas, né? Colocaram um fundo preto, só o rosto dela e ela falando. Então quando a Ginny está falando, né? Jason, a mamãe está falando com você. Aí aparece, né, uma cena sobreposta, como se o Jason estivesse vendo, enxergando, né, ouvindo dessa forma, da Betsy Palmer falando. Jason, mamãe está falando com você. Dá um efeito legal, é um contraste bacana. Só que num deslize da Ginny, né, o rosto, né, o crânio da Pamela Voorhees fica visível para ele. E aí ele saca, né, que ela está fingindo e tal, perde-se a questão da confusão e ele ataca a perna dela. Daí o namorado dela chega, né, na cabana, entra em contato com ele de novo, briga com ele, começa a apanhar dele de novo, e quando o Jason dá as costas, vai matá-lo, a Ginny pega a machete e crava no ombro dele. É um golpe muito forte. Ela levanta, né? Aí a técnica cinematográfica é de novo do slow motion, né? Para que foque na intensidade, diminui-se a velocidade para dar um enfoque no peso, né? Fazer que você sinta que o golpe é forte, pesado, né? Denso. A Ginny levanta a machete, faz uma cara de raiva, né? E crava no ombro do Jason. Um golpe seco, né? Único, forte, brutal. Aí a machete entra, né, basicamente inteira, né, no ombro dele. Ultrapassa a clavícula e crava no tronco dele. Qualquer pessoa normal morreria com esse golpe. Né? Ninguém iria sobreviver. O que me faz reforçar que o Jason tem um pezinho. Já tinha um pezinho já, né? Aí no sobrenatural, nas sequências, depois desse filme. E basicamente é assim que eles derrotam o Jason nesse filme, né? Depois a Ginny fica curiosa antes deles saírem, né? Ela tá machucada, o Jason dá um golpe de picareta na perna dela. Mas antes deles saírem e voltarem pro acampamento, né? Ela, curiosa, vai lá e puxa, né, o pano da cara dele, só que não filma o rosto. Nós não vemos a deformação. Né? Só um comentário, né? Jesus, né? Como se a imagem, né, a imagem gráfica do rosto fosse realmente lamentável. E aí eles saem. E o filme fecha com o mesmo efeito, né, com o mesmo cliffhanger e jumpscare, na verdade, do filme anterior, que é uma dream scene. Né? A Ginny está sendo abraçada pelo namorado Paul na cama e tal. Há um barulho na porta. Ela fica com medo. Se afasta, né, um pouco na cama mesmo. Ela senta na cama um pouco mais distante da beirada, com medo. Pega o garfo e aponta em direção à cama. Fica próxima da parede que inclusive atrás dela há uma janela, né? O namorado vai em direção à porta, abre a porta e o que é revelado é a cachorrinha daquela pobre jovenzinha, né, que só foi usada no filme para parecer pelada, que é a Muffin. Só que aí tem uma questão. Para quem notou, para quem prestou atenção durante o filme, nós vemos que o Jason também não perdoa animais. Né? E quando a Sandra e o namorado dela estavam cogitando ir a Crystal Lake, a entrar no acampamento de Crystal Lake, e são pegos, né, pelo Deputy Winslow, antes disso eles encontram uma carcaça de poodle da cachorrinha. Então ali naquele momento você já saca, é uma dream scene. Isso não está acontecendo, a cachorra morreu. E no mesmo instante, né, que a Ginny levanta, oh Muffin, vinha cá, né, aquela vozinha tristezinha, né, para a cachorrinha que sobreviveu, não sei o que, com a trilha sonora do Harry Manfredini muito calma, emocionante, né, do mesmo jeito que ele fez no primeiro. O Jason pula pela janela, ele arrebenta a janela por trás, né, com aquela cara horrorosa, hidrocefálica que ele tem, né, todo cabeludo também, né, mal cuidado, agarra ela e puxa ela para fora. E depois a Dream Scene corta, né, com ela numa maca, perguntando onde estava o Paul, que não aparece mais. E o filme corta ali, termina ali, basicamente. É uma sequência, basicamente, né, repetindo todos os elementos do primeiro filme que deram certo nele.
e nesse sentido não acrescenta muita coisa, mas ainda assim, pelos pontos fortes, né, positivos que eu apontei, é um filme interessante ainda de ser revisto. Dos 4 iniciais, certamente é o menos interessante deles, né, mas os 4 primeiros filmes da franquia são muito concisos, muito concisos, coesos, objetivos e interessantes para o gênero slasher, né? Dentro do molde, perfil dos slashers, são filmes bem fortes. Há muitos que gostam, né, do 6º filme da franquia também. Mas para mim o ponto forte da franquia é justamente os 4 primeiros filmes. E o segundo, este em questão, embora não seja o melhor dos 4, ainda é consistente, ainda diverte, proporciona uma horinha e meia aí de entretenimento, certamente, para quem gosta do gênero. O filme vendeu, o filme lucrou, né, não tanto quanto o primeiro, mas rendeu bastante dinheiro, que possibilitou uma outra sequência. E o resto é história. É história, até que eu faça um outro Cinecurvo falando da parte 3. Possivelmente farei. Talvez cobrirei certamente os 4 filmes aí da série com essas curiosidades de bastidores e tal, como eu costumo fazer. Fãs do Jason, espero que tenham gostado, que tenha sido interessante. E até o próximo Cinecorvo.